Olá, meus amores, tudo bem? Bora para a aula. Essa semana, de novo, no livro, nós vamos revisar listas. Nosso tema essa semana é listas. É isso mesmo! Você já ouviu falar de listas? Muitas pessoas utilizam listas para organizar as suas rotinas. Por exemplo, fazer uma lista de compras em que anotamos todos os itens que nós precisamos comprar no mercado. Ou ainda, uma lista de nomes de pessoas da família para enviar um convite de aniversário ou uma mensagem importante. Nós mesmos já fizemos listas em nossas atividades. Listas dos aniversariantes, listas dos nomes dos familiares ou colegas da sala, listas dos meninos e meninas. Na verdade, nós já estamos aprendendo como escrever utilizando listas. Mas antes de começarmos a fazer as nossas listas, eu farei a leitura de um conto, o conto João e Maria. Você conhece o conto do João e Maria? Já ouviu falar do João e Maria? Vocês já ouviram falar, já foi lido, né? Então, nós vamos pular essa parte, tá bom? Gostou do conto? Ainda bem que no final da história deu tudo certo para o João e para a Maria. E vocês perceberam como a bruxa era esperta? Ela tinha uma casa coberta de doces para atrair as crianças. Que medo, não é mesmo? Mas falando em doces, vamos pensar em alguns doces que poderiam ser a cobertura da casa da bruxa? Pense um pouquinho quais doces você acha que poderiam estar na cobertura da casa. Eu pensei em alguns doces. Vamos fazer uma pequena lista juntos para registrar os doces que pensamos? Registre essa lista que vamos fazer em seu caderno. Lembre-se de colocar a data que está realizando a atividade. Vamos lá! Os doces que pensei foram pirulito, bala, bombom, jujuba, sorvete. E aí, os doces que eu pensei foram os mesmos que você pensou? Vamos tentar fazer uma pequena lista com os doces? Vou deixar disponível na tela os doces que eu pensei. Você pode pausar o vídeo para escrever os nomes dos doces. Lembrando que você deve escrever o nome desses doces no seu caderno e em formato de lista, ou seja, um embaixo do outro. Se precisar, pode utilizar as letras do alfabeto móvel para escrever os nomes dos doces e depois copiá-los em seu caderno. Então, vamos lá? Assim que aparecer as imagens dos doces, você pode pausar o vídeo para escrever a sua lista. Bora, crianças, fazer a lista? Pirulito, bala, bombom, jujuba, sorvete. Agora que você já escreveu a lista de doces da Casa da Bruxa, vamos conferir a escrita das palavras. Vou colocar aqui na tela os nomes dos doces que você escreveu para que possa conferir com a ajuda de um adulto. Se você não escreveu corretamente, não tem problema. Agora é a hora de ajustar as letras que utilizou a mais ou que estão diferentes. Vamos lá corrigir juntos? Pirulito, bala, bombom, jujuba, sorvete. Muito bem, nossa primeira lista concluída. Lista de doces da Casa da Bruxa. Agora vamos para as atividades em nosso livro. Atividade 1. Lista de frutas. Página 115. Nesta atividade, eu vou ditar alguns nomes de frutas. As frutas que eu vou ditar estão na lista de frutas da página 115 do seu livro. Primeiramente, eu vou ler todos os nomes das frutas que estão nesta lista da página 115. Abacate, abacaxi,
ameixa, laranja, melancia, morango, pera, uva. Você deverá ouvir o nome da fruta que eu vou ditar e procurar esse nome na lista. Assim que encontrar o nome da fruta que eu ditei, você deverá circular esse nome. Vamos começar? A primeira fruta é abacate. Pense bem com que letra começa abacate. Olhe com atenção os nomes das frutas na lista. E com que letra termina abacate? Preste atenção na letra inicial e na letra final da palavra. Pode ser uma boa pista para você encontrá-la. Próxima fruta, ameixa. Pense bem, com que letra começa ameixa? Olhe com atenção os nomes das frutas na lista. E com que letra termina ameixa? Fale o nome da fruta comigo. Ameixa. Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Essa é uma forma de encontrar os nomes das frutas, pensando na letra inicial e na letra final da palavra. Mais um nome de fruta da nossa lista. Melancia. Pense bem. Com que letra começa melancia? Olhe com atenção os nomes das frutas na lista. E com que letra termina melancia? Fale o nome da fruta comigo. Melancia. Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Se ficar com dúvidas, peça para alguém da sua família realizar a leitura de todos os nomes de frutas dessa lista. Assim pode te ajudar a entender melhor as letras iniciais e as finais dos nomes das frutas. Último nome de fruta que você deverá circular na nossa lista. Pera. Pense bem. Com que letra começa pera? Olhe com atenção os nomes das frutas na lista. E com que letra termina pera? Fale o nome da fruta comigo. Pera. Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Encontrou o nome pera? Agora falarei os nomes das 4 frutas para que você possa conferir se circulou todas. Abacate, ameixa, melancia, pera. Espero que você tenha encontrado os 4 nomes de frutas que eu ditei. Dessa forma, terminamos mais uma lista, a lista de frutas. Desse jeito você vai ficar craque e logo poderá ajudar toda a sua família fazendo várias listas. Atividade 2. Lista de animais, página 116. Assim como na atividade 1, na atividade 2 eu vou ditar alguns nomes de animais. Os nomes dos animais que eu vou ditar estão na lista de animais da página 116 do seu livro. Mas antes de começar o ditado dos nomes dos animais, eu vou ler para você a lista completa. Pato, dinossauro, gato, cavalo, leão, galo, cachorro. Agora vamos começar. Você deverá ouvir o nome do animal que eu vou ditar e procurar esse nome na lista. Assim que encontrar o nome do animal que eu ditei, você deverá circular esse nome. O primeiro animal é dinossauro. Pense bem, com que letra começa dinossauro? Olhe com atenção os nomes dos animais na lista. E com que letra termina dinossauro? Preste atenção na letra inicial e na letra final da palavra. Pode ser uma boa pista para você encontrá-la. Próximo animal. Gato. Pense bem. Com que letra começa gato? Olhe com atenção os nomes dos animais na lista. Com que letra termina gato? Fale o nome do animal comigo. Gato. Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Essa é uma forma de encontrar o nome dos animais, pensando na letra inicial e na letra final.
Mais um nome de animal. Leão. Pense bem. Com que letra começa leão? Olhe com atenção os nomes dos animais na lista. E com que letra termina leão? Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Se ficar com dúvidas, peça para alguém da sua família realizar a leitura de todos os nomes dos animais dessa lista. Assim, pode te ajudar a entender melhor as letras iniciais e as finais dos nomes dos animais. Último nome de animal que você deverá circular na nossa lista. Cachorro. Pense bem, com que letra começa cachorro? Olhe com atenção os nomes dos animais na nossa lista. E com que letra termina cachorro? Fale o nome do animal comigo. Cachorro. Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Encontrou o nome cachorro? Agora falarei novamente os nomes dos 4 animais para que você possa conferir se circulou todas. Dinossauro, gato, leão, cachorro. Atividade 3, lista de materiais escolares, página 117. Oba, na atividade 3 você irá escrever. Observe que na página 117 você terá que escrever os nomes de materiais escolares. Borracha, caneta, lápis, régua, apontador, caderno. Lembre que, se precisar, você pode utilizar as letras móveis para escrever os nomes dos materiais escolares. Depois é só copiar os nomes nas linhas da atividade 3. Você pode solicitar a ajuda de um familiar para escrever os nomes dos materiais escolares. Pode pausar o vídeo se quiser enquanto escreve os nomes dos materiais, porque já já eu mostro como ficou a minha lista e você poderá conferir a sua. Agora vamos conferir as escritas? Você poderá ajustar as palavras que escreveu e, com a ajuda de um familiar, verificar se utilizou todas as letras necessárias ou se utilizou letras diferentes para escrevê-las. Borracha, caneta, lápis, régua, apontador, caderno. Conseguiram, meninos? Muito bom! Esta foi a nossa última atividade da semana. Você gostou das listas? Viu só como podemos fazer listas de todas as coisas que pensamos? Ou então listar para registrar algo que não podemos esquecer? Isso mesmo que você ouviu, listas e mais listas. Na última videoaula nós já conversamos sobre as listas, para que servem e até fizemos algumas atividades com vocês. Você se lembra disso? Com essas listas estamos aprendendo muito sobre como escrever. História. Você já ouviu falar do soldadinho de chumbo? O que será que acontece nessa história? Será que tem alguma aventura nessa história? Vamos descobrir? O Soldadinho de Chumbo, de Hans Christian Andersen. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era perneta. Como fora o último a ser fundido, faltou chumbo para completar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar de pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com o seu fuzil ao ombro, a túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino.
Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi um presente que ele mais gostou. "Que lindos soldadinhos!" exclamou maravilhado, e os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo, erguia-se um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas e em frente havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobradas para trás, tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. "Mas é claro que ela não vai me querer para marido", pensou entristecido o soldadinho suspirando. "Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa. E eu nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com os meus 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar 1001, uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz de lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbo, fechados na caixa, golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa criatura. Queria ao menos tentar conhecê-la para ficarem amigos. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam, amedrontados, pois já sabiam do que se tratava. O gêniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho deitado atrás da cigarreira. "Ei, você aí, por que não está na caixa com seus irmãos?" gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. "Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver", gritou o gêniozinho enfesado. "Pode esperar." Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido o vento ou o gêniozinho maldoso? E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou, afinal tinha ainda os outros soldadinhos e todos com 2 pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram 2 moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: "Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou fora porque ele está quebrado?" Está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada."
Não, ele está só um pouco sujo. O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos de meia dúzia para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo de volta ao mundo? E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Apoiado em sua única perna com um fuzil ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta, acompanhado pelos olhares dos dois moleques que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão. Com o coração batendo fortemente, o soldadinho voltava todos os seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. De repente viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos fosforescentes e um horrível rabo fino e comprido, que foi logo perguntando: "Você tem autorização para navegar?" "Então, ande, mostre logo, sem discutir." O soldadinho não respondeu e o barquinho continuou seu incerto caminho, arrastado pela correnteza. Os gritos do rato do esgoto, exigindo a autorização, foram ficando cada vez mais distantes. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio, com um grande salto. Rapidamente as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo e apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, o engoliu. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada. O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? E se não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois o seu coração sofria de paixão. Passou-se muito tempo, quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela!" Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhara o soldadinho de aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem por causa daquela única perna. Levou-o para o garotinho, que fez a maior festa ao revê-lo. Lavou-o com água e sabão para tirar o fedor do peixe e endireitou a ponta do fuzil, que amassara um pouco durante toda aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo lá estava ela, a bailarina sobre uma perna só, com os braços erguidos da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina ainda mais apaixonado, e ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. Se pudesse, ele contaria toda a sua aventura. Com certeza, a linda bailarina iria apreciar sua coragem, quem sabe até se casar com ele. Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranquilo com o peão. De repente,
Como foi, como não foi, é o caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não meter o seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou-o na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça, perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto do soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequeno coração de chumbo. Era tudo que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel, só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Secretaria de Educação de São Paulo. Ler e escrever livro de textos. Então, gostou do conto? Puxa, o soldadinho viveu altas aventuras antes de voltar para a casa do menino, não é mesmo? Uma pena ele ter caído no fogo, mas ainda bem que restou o seu pequenino coração de chumbo. Fico tão triste quando estraga algum brinquedo, você não fica? Tenho certeza de que você adora os seus brinquedos e cuida bem deles. Se já cuidávamos deles, agora então, com essa pandemia toda, temos que deixar os nossos brinquedos bem limpinhos. Quais brinquedos você mais gosta? Enquanto pensa aí, eu vou pensando aqui nos meus brinquedos prediletos. Eu lembrei de alguns brinquedos aqui, e você? Vamos fazer uma pequena lista juntos para registrar os brinquedos que gostamos? Registre essa lista que vamos fazer em seu caderno. Lembre-se de colocar a data que está realizando esta atividade. Vamos lá! Os brinquedos que eu mais gosto são patins, bicicleta, corda, bola. E aí, meus brinquedos preferidos são os mesmos que os seus? Vamos tentar fazer uma pequena lista com os brinquedos? Vou deixar disponível na tela os brinquedos que eu pensei. Você pode pausar o vídeo para escrever os nomes dos brinquedos. Assim, pode pensar o tempo que precisar para escrever. Lembrando que você deve escrever o nome desses brinquedos no seu caderno e em formato de lista, ou seja, um embaixo do outro. Se precisar, pode utilizar as letras móveis do seu alfabeto para escrever o nome dos brinquedos e depois copiá-lo no seu caderno. Assim que aparecer a imagem dos brinquedos, você pode pausar o vídeo para escrever a sua lista. Patins, bicicleta, corda, bola. Agora que você já escreveu a lista dos brinquedos, vamos conferir a escrita das palavras? Eu vou colocar aqui na tela os nomes dos brinquedos que você escreveu para que assim você possa conferir com a ajuda de um adulto se escreveu essas palavras corretamente. Se não escreveu corretamente, não tem problema. Agora é a hora de ajustar as letras que utilizou a mais ou as que estão diferentes. Se precisar, é só pausar o vídeo para ajustar as escritas, está bem? Patins, bicicleta, corda, bola. Muito bem, mais uma lista concluída. Lista dos brinquedos prediletos. Essa foi a nossa primeira atividade da semana.
Agora vamos para as atividades com listas em nosso livro. Segunda atividade. Atividade 4. Lista de comes e bebes para uma festa. Página 118. Nesta atividade, vamos imaginar que vamos dar uma festa. Toda festa pede comes e bebes. E como já sabemos, nada melhor do que uma lista para nos ajudar a organizar e não esquecermos de nada que vamos precisar para a festa. Aqui temos que pensar e escrever 4 tipos de salgado, 4 tipos de doce e 4 tipos de bebida. Vou mostrar um exemplo de cada: coxinha, brigadeiro, suco de uva. Como a coxinha é um tipo de salgado, vou escrever aqui nessa primeira parte. Brigadeiro escreveremos na parte dos doces. E suco de uva vamos escrever na terceira parte, que são as bebidas. Deu para entender? Agora que eu já comecei a nossa lista, é só você completar. Você pode solicitar a ajuda de um familiar para escrever os nomes dos salgados, doces e bebidas. Se precisar, você pode utilizar as letras móveis para escrever essas palavras. Depois, é só copiar os nomes nas linhas da atividade 4. Terceira atividade. Atividade 5. Ingredientes de uma receita de macarrão. Página 119. Na página 119, nós temos uma receita de macarrão alho e óleo. Vocês gostam de comer um macarrão preparado dessa maneira? O modo de preparo, aquela parte da receita que explica como fazer o prato, já está prontinho, mas está faltando a lista com os ingredientes que são necessários para fazer este prato. Vocês me ajudam com essa lista? Eu vou ditar os ingredientes da receita e vocês vão escrever em forma de lista, ou seja, uma palavra embaixo da outra, nas linhas da atividade 5 na página 119. Lápis na mão? Se precisar, é só pausar o vídeo, escrever e retomar no nosso ditado. Vamos lá? Macarrão. Azeite, cebola, salsa, alho, sal. Eu vou repetir: macarrão, azeite, cebola, salsa, alho, sal. Escreveu? Vamos conferir as escritas? Você poderá ajustar as palavras que escreveu com a ajuda de um familiar e assim verificar se utilizou todas as letras necessárias ou se utilizou letras diferentes para escrevê-las. Farei a leitura dos ingredientes: macarrão, azeite, cebola, salsa, alho, sal. Lista corrigida? Agora que já sabemos os ingredientes, que tal lermos o modo de preparo para ver se essa receita é fácil de preparar? E aproveitamos para verificar se não me esqueci de nenhum ingrediente na lista. Vamos lá? Modo de fazer: cozinhe o macarrão em água fervente com sal, tomando cuidado para que não amoleça demais. Escorra-o bem, depois de lhe ter passado um pouco de água fria. Leve ao fogo numa panela com azeite, o alho e a cebola. Refogue, tendo cuidado de não deixar o alho e a cebola escuros. Quando tiver uma bonita cor amarela, acrescente o macarrão, escorrido junto com sal fino a gosto, e depois misture bem o macarrão no azeite. Junte-lhe a salsa e sirva bem quente numa travessa. Me deu até uma fominha aqui. E aí, acharam a receita simples de fazer? Acho que não esquecemos de listar nenhum ingrediente, né? Macarrão, azeite, cebola, salsa, alho
e sal. Muito bom! Agora já sabemos uma receita nova e poderemos ensinar para nossa família. Quarta atividade. Atividade 6. Ingredientes de uma feijoada. Página 120. Primeiramente, eu vou ler todos os nomes dos ingredientes que estão nesta lista aqui da página 120. Arroz, macarrão, linguiça, limão, tomate, cebola, feijão preto, queijo, couve, pão, farofa, bisteca de porco, couve-flor, carne seca, batata, sal. Você deverá ouvir o nome do ingrediente que eu vou ditar e procurar esse nome na lista. Assim que encontrar o nome do ingrediente que eu ditei, você deverá circular esse nome. Vamos começar? O primeiro ingrediente é linguiça. Pense bem com que letra começa linguiça. Olhe com atenção todos os nomes da lista. E com que letra termina linguiça? Preste atenção na letra inicial e na letra final da palavra. Pode ser uma boa pista para você encontrá-la. Próximo ingrediente, feijão preto. Pense bem, com que letra começa feijão preto? Olhe com atenção os nomes dos ingredientes na lista. E com que letra termina feijão preto? Fale o nome do ingrediente comigo. Feijão preto. Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Essa é uma forma de encontrar o nome dos ingredientes, pensando na letra inicial e na letra final. Mais um ingrediente da lista. Couve. Pense bem. Com que letra começa couve? Olhe com atenção os nomes na lista. Você está acompanhando, E com né? que letra termina couve? Fale comigo. Couve. Conseguiu identificar com que letra começa e com que letra termina? Se ficar com dúvidas, peça para alguém da sua família realizar a leitura de todos os nomes dos ingredientes dessa lista. Assim, pode te ajudar a entender melhor as letras iniciais e finais dos nomes dos ingredientes. Agora que já pegaram o jeito, vou ditar 2 ingredientes de uma única vez. Preste atenção, você precisará achar esses 2 ingredientes. Cebola, farofa. Cebola tá aqui em cima. Pense bem, Cebola, com que letra começa cebola? farofa. E farofa, com que letra começa? Olhe com atenção os nomes na lista. Mais um ingrediente. Carne seca. Qual a primeira letra de carne seca? Fale comigo. Carne seca. Agora, o último ingrediente, aquele que ajuda a temperar a nossa comida. Sal. Com que letra começa? É uma palavra bem conhecida, não é? Você já identificou? Agora falarei novamente os nomes dos ingredientes para que você possa conferir se circulou todos. Sal. Espero que você tenha encontrado os 7 ingredientes que eu ditei. Dessa forma, terminamos mais uma lista. Ingredientes para uma feijoada. Desse jeito você vai ficar craque, hein? E logo poderá ajudar toda a sua família a fazer várias listas. Quinta atividade. Atividade 7. Ingredientes de uma macarronada. Página 121. Assim como na atividade 6, eu vou ditar alguns nomes de ingredientes, mas agora são ingredientes para preparar uma macarronada. O nome dos ingredientes que eu vou ditar estão na lista de ingredientes da página 121 do seu livro. Mas antes de Página começar o ditado, 121. eu vou ler a lista completa para você. Feijão, batata,
macarrão, alface, pó de café, carne, abobrinha, berinjela, molho de tomate, arroz, sal, pimentão. Agora vamos começar. Possa conferir se circulou todos. Macarrão, molho de tomate, sal. Muito bom! Essa foi a última atividade para essa semana. Você gostou das listas? Viu só como nós podemos fazer listas de todas as coisas que pensarmos? Ou então listar para registrarmos algo que não podemos esquecer? Agora a matemática, tá, gente? Põe o livro aí no e-mail. Hoje, vamos ver algumas orientações de matemática para os alunos do primeiro ano. Atividade 2.1. Você já ouviu falar de ficha de dados pessoais? Em muitos momentos do nosso dia a dia, é necessário preencher uma ficha ou um cadastro com as nossas informações. Por exemplo, ao fazer matrícula na escola, quando vamos ao médico, quando nos cadastramos em um site, entre outros. Agora, vamos pensar. Você sabe o que são dados pessoais? Onde podemos encontrar esses dados? Você já viu o seu responsável preencher algum formulário ou documento em que foi preciso fornecer os dados pessoais? Nessa primeira atividade, iremos explorar o que são esses dados pessoais e você irá preencher uma ficha. Abra o seu livro de atividades na página 14. Primeiramente, acompanhe a leitura do enunciado com o dedo. Em seguida, irei explicar o que cada seção significa para que você possa preencher a ficha. Vamos lá? 1. Hoje vamos preencher uma ficha muito especial com dados pessoais. Dados pessoais. Meu nome. Aqui você irá escrever o seu nome. Se você já estiver craque na escrita do seu nome, escreva por completo, com nome e sobrenome. Caso você tenha alguma dúvida, tudo bem. Procure sua carteirinha de estudante ou algum outro lugar onde o seu nome está escrito. Vou te dar um tempinho para escrever. Muito bem. Vamos ver o próximo tópico. Idade. Quantos anos você tem? Aposto que você deve ter 5, 6 ou 7 anos. Acertei? Escreva a sua idade neste segundo espaço. Escreveu? Isso mesmo. Dia e mês de nascimento. Nós comemoramos o dia de nosso nascimento no nosso aniversário. É isso mesmo. Escreva aqui o dia e o mês em que você nasceu e comemora o aniversário todos os anos. Vou te dar um tempo. Vamos ver o próximo? Número de irmãos. Quantos irmãos você tem? Faça a contagem e coloque o número correspondente. Se quiser, você pode desenhá-los ou escrever os seus nomes em uma folha à parte ou no seu caderno. Assim, ficará mais fácil de contar. Caso você seja filho único, ou seja, não tenha irmãos, escreva o número 0. Mais um tempinho para você escrever. Número da minha casa. Você sabia que as casas possuem número? É assim que o carteiro sabe onde deve entregar as cartas. Dê uma olhadinha na fachada de sua casa e anote o número. Caso você more em prédio, anote o número do seu apartamento. É o número que está na porta quando você entra na sua residência. Se você morar em área rural, pode colocar o número do quilômetro em que você mora. Corre rapidinho e escreva aqui. Vou esperar. Número de pessoas que moram comigo. Quem mora com você? Em uma folha à parte ou no seu caderno, desenhe todas as pessoas que moram na sua casa e conte-as. Mas atenção! Cuidado para não contar você também. Também não conte os bichinhos de estimação. Aqui no livro... Então vamos lá! Atividade 3.1.
Você se lembra da ficha de dados pessoais que preenchemos na semana passada? Um dos dados que foi solicitado era o número do meu sapato. Eu calço 36. E você? Provavelmente você deve calçar entre 28 e 32. Acertei? Eu já sou adulta e já atingi a minha altura, mas você ainda está crescendo. Quando o seu pé era menor, que número de sapato você usava? Se o seu pé crescer um pouquinho, que número de sapato você deve usar? Os adultos de sua casa usam que número de sapato? Abra o seu livro de atividades na página 19. Vamos observar os números de calçados da família de Pedro. Pedro anotou os números dos seus calçados e das pessoas de sua família. Observe a imagem e responda as questões. Pedro, 31. Eduardo, 40. Estela, 36. Nina, 36. Alice, 28. Marcelo, 38. Podemos perceber que os membros da família de Pedro calçam diferentes números de sapato. Quais serão as crianças e quem são os adultos? Como você conseguiu descobrir isso? Os adultos geralmente têm o pé maior que as crianças, então o número do sapato é maior. Além disso, o modelo do calçado também pode nos dar uma boa dica. Agora, nós vamos fazer uma brincadeira. Vou falar o nome do membro da família de Pedro e você deve apontar em seu livro o número do calçado dessa pessoa. Preparado? Então vamos lá! Que número de calçado Pedro usa? Vou te dar um tempinho. Isso mesmo, o Pedro calça 31. Quanto o Marcelo calça? Procure a resposta rapidinho. Marcelo calça 38. E Alice? Qual é o número do calçado dela? Tempo para a resposta. Alice calça 28. O pé dela é menor ou maior que o seu? Vamos continuar brincando, mas agora eu farei ao contrário. Vou falar um número de calçado e você me diz quem usa esse número, tudo bem? Quem calça 40? Procure essa pessoa no seu livro. Eduardo, ele calça 40. Agora um desafio. Quem usa salto alto número 36? Corra para encontrar a resposta. Você é muito esperto. Estela e Nina calçam 36. Será que elas emprestam sapatos uma para a outra? Agora que já pensamos um pouco sobre o modelo e o número dos calçados, responda as questões de 1 a 3 no seu livro de atividades. 1. Quem usa o maior número de calçado? 2. Quem usa o menor número de calçado? 3. Organize os números dos calçados do menor para o maior. Observe os números com atenção. Para responder, basta copiar o nome da pessoa que usa o maior e o menor número de calçado. Por fim, organize os números dos calçados em ordem crescente, do menor para o maior. Para sabermos se um número é maior que o outro, podemos nos fazer algumas perguntas. 1. Quantos algarismos esse número possui? Os números que só possuem um algarismo são menores dos que possuem 2, que por sua vez são menores dos que possuem 3. Por exemplo, 7, que só tem um algarismo, é menor que 45, que possui 2, que é menor que 235, que tem 3 algarismos. 2. Quando todos os números possuem a mesma quantidade de algarismo, como no número de calçados da família de Pedro,
é o primeiro número que manda. Por exemplo, entre 28 e 40, o primeiro algarismo de cada número é 2 e 4, respectivamente. Nós sabemos que 2 é menor que 4. Sendo assim, 28 é menor que 40. 3. Por fim, se os números possuem a mesma quantidade de algarismo e começam com o mesmo número, precisamos olhar o número do lado. Então, com 36 e 38, o segundo número é 6 e 8. Você sabe que 6 é menor que 8. Sendo assim, 36 é menor que 38. Ainda ficou com dúvida? Não se preocupe. Entre em contato com um professor pelos canais de comunicação. Que número eu calço? Eu comentei lá no começo desse vídeo. Isso mesmo, eu calço 36. Nós já descobrimos o número do meu calçado e o do seu, não é mesmo? Que tal agora descobrirmos o número do calçado das pessoas que moram conosco? Abra o seu livro de atividades na página 20 e vamos descobrir o que vamos fazer nessa atividade. 1. Anote seu nome e o número do seu calçado e de 3 amigos do seu grupo no quadro abaixo. Nome, parente que número mora com do calçado. você, tá? Você notou que na questão 1 é solicitado que você anote o número de calçado de seus amigos. Mas devido ao momento pelo qual estamos passando, adaptamos essa atividade para que você confira o número de calçado de seus familiares. Sendo assim, no primeiro espaço azul, anote o seu nome e anote o número do seu calçado ao lado. Em seguida, anote em cada um dos espaços o nome da pessoa que mora com você e o número de sapato que ela calça. Se sobrar espaços, pois não há tantas pessoas assim morando com você, não tem problema deixar alguns espaços sem preencher. E se por acaso houver mais pessoas na sua casa do que espaços no seu livro de atividade, faça as anotações no seu caderno de matemática. Lembre-se de escrever a data e a atividade que você está realizando. Você percebeu que as pessoas calçam números diferentes? Cada um possui uma altura e um porte físico. Nossos pés também são diferentes. Agora que já sabemos o número do calçado de nossos familiares, vamos conferir as questões? 2. Escreva o nome e o número do calçado de quem usa o maior número. 3. Escreva o nome e o número do calçado de quem usa o menor número. Muito simples, certo? Lembre-se da dica da professora sobre como descobrir qual número é o menor ou maior que outro. Vamos conferir a próxima atividade? Atividade 3.3. Na atividade anterior, vimos que além de contar, podemos utilizar os números como um código para comprarmos um sapato de tamanho correto, por exemplo. Onde mais encontramos números que representam códigos? Vou te dar alguns segundos para pensar. Os números em sua função de código aparecem em outras situações, como os números do CEP de uma rua, o número de matrícula do estudante na escola, o RA, ou de documentos, como no caso do RG, do CPF, entre muitas outras situações. Com esses números utilizados na função de código, não realizamos cálculos. Uma outra situação em que o número é um código é o número de telefone, que será o tema dessa atividade. Primeiramente, vamos dar uma olhada em como os telefones mudaram ao passar do tempo. O telefone foi inventado em 1876 por Graham Bell, mas outros inventores também receberam os créditos por suas contribuições. Os primeiros telefones eram bem diferentes do que conhecemos hoje em dia. Nas décadas de 1940 e 1950, ficou famoso esse tipo de telefone. Nesse modelo de telefone, era necessário girar para discar os números. Já nas décadas de 1970 e 1980, modelos com botões como esse entraram no mercado. Nos anos 2000, foram popularizados os telefones sem fio, com alguns componentes mais eletrônicos e digitais, como esse. Hoje em dia,
muitas famílias optam por utilizar somente o celular. Além da função telefone, os celulares modernos acessam a internet, possuem despertador, câmera e muito mais. São diversos aparelhos em um só e na palma da nossa mão. Quando vamos ligar para alguém ou mandar uma mensagem, precisamos saber o número de telefone. Vou fazer algumas perguntas para pensarmos sobre esse assunto. Você pode responder oralmente. Você usa o telefone para fazer ligações? Você sabe o número de telefone da sua casa ou de algum familiar de cor? Esse número é de telefone fixo ou de celular? Quantos dígitos tem um número de telefone fixo? E o de celular? Todos os números de telefone têm a mesma quantidade de dígitos? Os números de telefone fixo costumam ter 8 dígitos, como o número da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, que é 4798-5085. É comum colocarmos um tracinho no meio para facilitar a leitura. Os números de celular possuem 9 dígitos, sendo o primeiro o número 9. Assim como o número de WhatsApp em que você pode tirar as suas dúvidas é 998668734. Também há os telefones de emergência, que costumam ter 3 dígitos. Por exemplo, o número da polícia é 190 e o do SAMU é 192. Percebeu que ao falarmos os números de telefone, normalmente nós falamos algarismo por algarismo? É porque assim fica mais fácil de entender qual número estamos falando. Já pensou falar que o número do bombeiro é 193, ao invés de simplesmente falar 193? É importante ressaltarmos que essa é a maneira mais comum, mas não há uma única maneira de fazer a leitura do número. Você pode fazer a leitura dígito a dígito, de 2 em 2, ou de outra forma, como, por exemplo, falar meia no lugar de 6. Agora que conhecemos sobre a história do telefone e como utilizar os números, abra o seu livro de atividades na página 21. Vamos ler o enunciado e realizar as atividades. Usamos com frequência números de telefones. 1. A turma de Gisela organizou uma agenda com números de telefones de alguns colegas. Leia em voz alta os contatos abaixo. Leia os números de telefone da agenda de Gisela. Lembre-se do que comentamos. Ao ler números de telefone, lemos cada dígito separado. 2. Todos os números de telefone começam do mesmo jeito? Copie e leia o número que é escrito de uma forma diferente dos demais. 3. Copie da agenda o número de telefone que não possui dígito repetido. Agora, você deve observar os números da agenda. Qual deles começa diferente dos demais? Anote-o na questão 2. Em seguida, qual é o único número de telefone que não possui dígito repetido? Escreva-o na questão 3. Vamos ver a última questão dessa atividade. 4. Além dos números de telefone de amigos, é importante anotar números de telefones dos quais podemos precisar. Escreva os números de telefone que serão ditados. Nome, telefone, bombeiros, posto de saúde, nossa escola. Nós faremos mais uma adaptação nessa atividade. Já comentamos nesse vídeo que o número... Lembrando que o telefone da nossa escola 3956-1414, tá? 1414, 3956-1414. Dos bombeiros é 193. Pesquise o número de telefone da sua escola e do posto de saúde mais próximo de sua casa para completar essa atividade. Atividade 3.4. Vamos para a última atividade dessa sequência. Nós vimos que os números podem ser utilizados como códigos, não apenas para realizarmos cálculos. Nós aprendemos sobre o número do sapato e o número do telefone. Agora, vamos conversar sobre os números das casas. Você se lembra na atividade 2.1 que já falamos um pouco sobre isso? Qual é o número da sua casa? Se você não se lembrar, volte um pouco na atividade da ficha de dados pessoais.
ou olhe novamente na fachada de sua casa. A turma de Pedro já escreveu o número de suas casas. Abra o seu livro de atividades na página 22 e vamos conferir. Na turma de Pedro, cada criança escreveu o número de sua casa em uma cartela. 1. Leia em voz alta os números das casas das crianças. 2. Algum desses números é igual ao número da sua casa? Se sim, qual número? Se não, qual é o número da sua casa? 3. Qual é a casa que possui o maior número? 4. Qual é a casa que possui o menor número? Nessa atividade, você deve ler os números das casas da turma de Pedro. Algum desses números é o mesmo da sua casa? Faça um xizinho se sim ou não na questão 2 e indique o número. Por fim, observe qual é o maior e o menor número que aparecem nas casas e escreva-os na atividade 3 e na atividade 4. Para descobrir qual número é maior ou menor, lembre-se das dicas que expliquei nesse vídeo. Se quiser, você pode voltar o vídeo e assistir novamente. Finalizamos mais uma sequência de atividades. Aprendemos com diferentes situações que os números estão em tudo e podem ser utilizados para várias situações. Espero que você tenha gostado e aprendido muito.